A Croa Norte de Lisboa é uma espécie de retângulo com delimitações bastante claras. A norte tem uma barreira física muito forte, que corresponde à vertente, que é aliás bastante acentuada da Costeira de Loures, apenas cortada na calçada de Carris. A sul temos uma outra barreira, neste caso uma barreira viária, que é a supercircular. A leste temos um espaço tampão, que é constituído pela área do aeroporto. E a oeste, aí sim a delimitação é menos clara, mas de certa maneira corresponde à A16. Se nós olharmos para este retângulo, nós percebemos que há uma espécie de genealogia de ocupações. Isto é, neste território nós podemos encontrar três espacialidades. Uma espacialidade básica e depois outras duas espacialidades que se vão sobrepor a esta primeira, sem a destruir totalmente, mas também sem se articular com ela, e por isso convém começarmos por perceber quais são essas espacialidades. A primeira espacialidade, a espacialidade base, é a Croa Norte enquanto periferia rural de Lisboa. Isto é, uma área com quintas, com povoações de apoio ao mundo rural, com azinhagas, com muitos olivais. Nós podemos ainda verificar uma presença forte dessa periferia rural de Lisboa em áreas como Carnide, como Paço de Lumiar, como Ameixoeira. É uma espacialidade que está ainda presente na paisagem, muito na toponímia, eh, mas também em parte em desaparecimento. Nos anos 60, nós vamos verificar que sobre esta espacialidade base surgem duas novas espacialidades, uma por estímulo externo e outra por estímulo interno. Por estímulo externo, nós vamos começar a observar a constituição de uma periferia suburbana pobre que nada tem a ver com a periferia rural anterior. É uma periferia que é alimentada por pessoas que vêm dos campos, processo de êxodo rural, depois também muito acentuada pela movimentação de pessoas que chegaram ao continente português após a independência das então colónias, ex-colónias, e vamos verificar a multiplicação de bairros de barracas, de áreas clandestinas, eh, de todo o tipo de iniciativas de género ilegal, e que depois terão certa continuidade nos bairros sociais. Portanto, esta é a periferia suburbana pobre que se vai sobrepor a parte da periferia rural de Lisboa. Mas também nos anos 60, mas agora por estímulo interno, começa a desenvolver-se uma terceira espacialidade. E essa terceira espacialidade tem a ver com a expansão do centro para norte. Aqui já não estamos a falar de condição suburbana, aqui estamos a falar de uma classe média que vai tornar-se ou ocupar ou residir cada vez mais em áreas da Croa Norte de Lisboa, nomeadamente através das operações de loteamento de quintas, que, como sabemos, é uma figura criada em meados dos anos 60 e que também hoje ainda está muito presente na forma como nós nos referimos a muitas das áreas existentes na Croa Norte de Lisboa, que começam exatamente por Quinta de. Ora, a estas três espacialidades, que existem de forma eh, nem sempre bem articulada, hoje em dia, nós vamos depois ainda acrescentar um outro elemento, que são os grandes atravessamentos. Os grandes atravessamentos na ótica da cidade do automóvel. O eixo norte-sul, a Avenida Padre Cruz, o Alto de Lisboa, a Alta de Lisboa, sobretudo a Avenida Santos e Castro, junto ao aeroporto, e, portanto, é esta situação, este território com diversas espacialidades em tensão, em conflito entre si, que está aqui em causa. E assim sendo, eu creio que a pergunta que nós temos que colocar é muito clara. A pergunta é como dar sentido a este território, que é um território relativamente contido do ponto de vista das barreiras que eu referi e ao mesmo tempo polimórfico. E eu gostava de, digamos, dar uma resposta. A minha resposta é um contributo para o debate que estamos a fazer sobre esta área de Lisboa,
eh, a forma de dar sentido a este território, com estas características, é criar condições para que ele passe da condição de território periférico e de passagem, que é o que ele é hoje, para um território central, atrativo e polinucleado. E se este é o objetivo de dar um outro sentido, de criar uma outra espacialidade em relação à Croa Norte, então a questão que se coloca de seguida é como. E em relação ao como, eu penso, isso aliás está presente, embora redigido de uma outra forma, no documento de referência distribuído sobre este projeto, nós temos a necessidade de articular duas abordagens que são simétricas, que são complementares e que se reforçam reciprocamente. Quais são essas duas abordagens? A abordagem da visão de cidade e a abordagem de visão de comunidade. A abordagem de visão de cidade é, em relação ao território que nós estamos a analisar, é uma visão de fora para dentro, de cima para baixo, ou seja, é uma visão estratégica, de base técnica, de base científica. E essa visão de cidade é fundamental, é essencial para garantir um funcionamento sistémico, quer interno, quer externo, da Croa Norte. Ou seja, levanta esta questão: como é que nós podemos garantir uma maior e melhor integração e coesão territorial, quer interna, quer externa, daquilo que estamos aqui a designar por Croa Norte de Lisboa. E, neste caso, estamos basicamente a falar da construção de articulações externas e internas, nomeadamente horizontais. Esta é a visão de cidade. Esta visão de cidade tem que ser complementada por uma outra, como eu referi há pouco, a visão de comunidade. E a visão de comunidade está centrada nos seus residentes. É, portanto, uma visão de dentro do território para fora, é uma visão de baixo para cima, é uma visão que não pode ser como a primeira, basicamente, com uma configuração técnico-científica. Pelo contrário, é uma visão que tem que ser participada e que é muito vista, construída a partir e tendo em consideração a experiência cotidiana dos residentes. E esta visão de comunidade tem objetivos que são, naturalmente, complementares em relação à visão de cidade. Neste caso, aquilo que está em causa é garantir mais equidade, mais bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar social, num território que, como nós vimos rapidamente através das três espacialidades, é muito heterogéneo, tem enormes descontinuidades e tem uma segmentação socioespacial muito marcada, diria demasiado marcada. Assim sendo, quando nós discutimos a qualificação urbana da Croa Norte de Lisboa, o que é que na verdade nós pretendemos? Eu creio que uma questão essencial passa por conferir centralidade física, mas também centralidade simbólica a esta Croa Norte, a este setor da cidade, a partir de uma visão que eu chamaria, que eu designaria por uma visão relacional e convivial. Isto é, uma visão que coloca o foco da nossa atenção nos vários tipos de relação, nos vários tipos de interação. Relação entre territórios, internos e externos à Croa Norte, a relação entre diferentes espaços, a casa, espaço envolvente, espaços públicos, espaços de circulação, a relação entre indivíduos, grupos e comunidades, combater fortemente as lógicas de enclave e facilitar tudo quanto sejam articulações entre diferentes grupos, diferentes comunidades. Articulação entre ocupações humanas e ambiente, isso é uma questão fundamental e que hoje em dia, de
de certa maneira, a expressão ou a abordagem socioecológica, assim como o conceito One Health, isto é, as três saúdes, a saúde humana, a saúde animal e a saúde planetária, ajudam a configurar e sugerem soluções centradas exatamente na qualificação das interações existentes e, finalmente, não menos importante, as qualificações entre os seres humanos, as pessoas, os grupos, as comunidades, por um lado, e os equipamentos e as instituições, pelo outro. Esta ideia de convivialidade é uma ideia antiga. eh, Todos aqueles que se dedicam às questões urbanas das cidades certamente conhecem bem, mas ganha hoje em dia uma outra dimensão. Esta ideia de convivialidade não é apenas entre pessoas, isto é, não estamos a falar apenas de uma convivialidade no sentido social, mas é uma convivialidade, conviver com, é uma convivialidade que se abre a estas várias dimensões, como eu referi, entre territórios, entre espaços, entre pessoas, entre seres humanos e não humanos, entre seres humanos e instituições. Talvez talvez este seja o grande desafio que se coloca à Coroa Norte, no sentido que referi há pouco, de superar aquilo que tem sido a sua condição periférica, com vários sentidos, para ganhar uma centralidade física, uma centralidade simbólica, que hoje não tem, mas que devia estar na base da construção desta nova espacialidade para a Coroa Norte. Gostaria apenas de dizer que as áreas de projeto que foram propostas, recordando a envolvente do eixo da segunda circular, o chamado projeto na Azinhaga, a intervenção nas Galminheiras, a intervenção na Alta de Lisboa, de uma forma ou de outra, tocam vários aspectos daquilo que poderão ser contributos para conferir esta nova centralidade física e simbólica à Croa Norte. Mas isso só acontecerá se os projetos pensados para essas quatro áreas forem desenvolvidos à luz destas duas abordagens, a abordagem de cidade, a abordagem de comunidade, articulando-as entre si e à luz desta finalidade. Peço desculpa por estar a repetir, mas penso que esta é a questão essencial: como conferir centralidade física e simbólica à Coroa Norte de Lisboa a partir de uma visão relacional e convivial. Só assim será possível superar aquilo que tem sido até agora a condição periférica da Croa Norte para lhe dar um outro valor e, portanto, um outro fulgor. Uma atividade que não é fácil, uma mudança que, obviamente, se confronta com múltiplos obstáculos, mas que este projeto, com a sua configuração, com a diversidade de pessoas envolvidas, será certamente uma fonte preciosa de novas ideias, de novas dinâmicas de envolvimento, de participação e, portanto, de abrir um caminho que nos leve neste sentido que provavelmente todos nós desejamos.